Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Quero convidar aqui o evangelista Vanderlei. Vem aqui, por favor, querido, e faça uma oração, aquela oração de abertura. Graça e paz, igreja. Oremos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome, sabendo, ó Deus, que tudo provém de tuas mãos para com as nossas vidas. Queremos pedir, ó Deus, a tua bênção, a tua graça para com a tua igreja, para com cada família, ó Deus, diante da tua face. Em nome de Jesus Cristo, abre nosso entendimento, nosso coração, para que venhamos entender a palavra do Senhor e a profundidade do que é realmente a palavra do Senhor para com as nossas vidas, que possamos entender claramente e que o Senhor nos ajude a realmente adorarmos o Senhor e oferecer essa adoração com entendimento, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Mesmo em pé como você está, como vocês estão, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Nós fomos informados para os irmãos que estão chegando agora aí pelas redes sociais que houve um pequeno problema técnico aqui no início da transmissão, mas agora o som já está tudo sob controle já, né, Samuel? Então, para quem está chegando agora aí, para quem vai ver depois, né? Porque quem está chegando agora já está tudo ok. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 7, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Podemos assentar? Muito bem, irmãos. Nós sabemos que essa carta ela foi escrita dentro de um contexto em que muitos cristãos estavam ou sendo queimados vivos ou sendo decapitados. Essa carta foi escrita por volta do ano 63 até o ano 67 da era cristã, isto é, depois de Cristo. E temos já falado, né? Essa carta foi escrita na mesma época, praticamente, da primeira carta de Pedro. E então são contextos, é o mesmo contexto, é um contexto de perseguição, contexto de sofrimento. E Paulo escreve essa carta para Timóteo, que era pastor em Éfeso, e Pedro escreve para aquelas 5 províncias romanas que estavam lá na região da Ásia Menor. E por incrível que pareça, os estudiosos, os teólogos, eles entendem que Paulo e Pedro, possivelmente eles não se encontraram, né? Eles não estavam juntos nessa época em que eles escreveram essas cartas. Mas não é o nosso assunto aqui hoje. Enfim, escreveram ou
um pouco antes, ou um pouco depois, as datas são datas aproximadas, a gente não pode cravar com precisão, né? Então, mas o contexto era o mesmo, né? Um contexto de perseguição, contexto de sofrimento, perseguição política, a infiltração dos falsos profetas nas igrejas e também uma debandada geral dos evangélicos. Na época nem existia esse termo evangélico, né? Dos cristãos, dos crentes. Muitos estavam abandonando, conforme a gente viu semana passada, no capítulo 1, versículo 15, né? Quando Paulo diz, estais ciente que todos os da Ásia me abandonaram. Explicamos que todos aqui é uma hipérbole, uma linguagem exagerada, mas a ideia é que estava tendo uma debandada geral mesmo. E não obstante a tudo isso, Timóteo era um pastor jovem, tímido e doente. Então Paulo escreve essa carta com alguns propósitos, um deles era para encorajar Timóteo mesmo, para que Timóteo, em meio às perseguições, para que Timóteo permanecesse firme na fé. Até porque Paulo sabia que essa era a última carta que ele estava escrevendo, então era como se ele tivesse passando a tocha do evangelho para Timóteo, e Timóteo então seria o sucessor naturalmente de Paulo. Então é como se Paulo tivesse, é como se fosse um testamento, né? Como se fosse instruções mesmo de um pai para um filho. Então esse é o contexto da carta, conforme temos falado aqui, né? Os cristãos, eles nessa época eles receberam diversas acusações. Eles foram acusados de ateísmo, foram acusados de terrorismo, foram acusados de incesto, canibalismo. Então era um período difícil mesmo. Eram tempos difíceis. Eram tempos difíceis. E a primeira coisa que Paulo fala para Timóteo aqui, no capítulo 2, versículo 1, ele diz, tu, pois, filho meu, filho por causa da relação que eles tinham, né? Timóteo se converteu através do ministério de Paulo, os irmãos devem se recordar, por ocasião da primeira viagem missionária, quando Paulo esteve lá naquela região de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, e Timóteo era de Listra, e ele se converteu ao evangelho e passou, quando Paulo retorna ali quando ele vai para a segunda viagem missionária, Timóteo então passa a fazer parte da caravana missionária, e ele se torna muito próximo de Paulo, muito íntimo, era uma relação muito, era um vínculo muito profundo que existia entre os dois. E ele sempre esteve com Paulo, e Paulo faz menção dele, a gente vê isso em várias cartas. Então a primeira coisa que Paulo diz para ele, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Note você que a ênfase do apóstolo Paulo aqui está na força e na graça de Jesus Cristo. Por que, irmãos, que Paulo fala isso? Por que Paulo não fala, fortifica-te na graça que está na igreja, ou em mim, apóstolo Paulo? Por que Paulo diz, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus? Porque era um período de perseguição. E a tendência natural e lógica é o quê? Nós somos seres humanos, irmãos. Não tem nenhum Superman evangélico, nenhuma Mulher Maravilha. E a gente não tem noção nenhuma disso, porque a gente vive num país livre. A gente vive num país que a gente tem liberdade para cultuar a Deus. O Estado aqui é laico. Mas eu já conversei com algumas pessoas, eu recebi na minha casa algumas vezes missionários que trabalharam, um trabalhou na China, e inclusive ele esteve pregando na nossa igreja lá na época que eu estava na América, e ele me contando como que era, e a gente fica tentando entender, mas por mais que você tente entender ou imaginar, é mais ou menos assim. Só quem perdeu um ente querido sabe o que é perder um ente querido. Eu me lembro que antes da morte da minha irmã, da Adriana Elias,
dia 18 de setembro de 2010, sempre que eu perdi um amigo, um ente querido, eu chegava, né? Você tem um grau de ligação, de vínculo com aquela pessoa, mas você não consegue sentir, você não tem a dimensão do que o pai, do que a mãe, do que os irmãos estão sentindo, que você nunca passou por aquilo. Quando eu perdi a minha tia Cília, eu não morava aqui, então eu senti, mas não senti tanto como quem estava aqui, eu já tinha ido embora, mas eu senti muito. Mas quando a minha irmã morreu, nossa, morreu não, né? Ela partiu para a eternidade para estar com Cristo. Para mim aquilo foi uma dor assim, uma dor muito, não sei nem qual o termo correto. Não consigo falar essa palavra não, meu vocabulário é mais simples, eu vou chegar lá. Mas assim, uma dor insuportável naquela época, dentro daquele contexto. Aí, quando eu chegava no velório, eu já chegava chorando, abraçando, aí, se fosse um filho que faleceu, ou a mãe, ou o pai, eu já chegava abraçando os membros da família, porque eu sabia, e até hoje é assim, quando eu chego, eu sei o que é, porque eu passei por aquilo. Então a gente não tem noção nenhuma, a gente não tem ideia, porque a gente nunca passou por sofrimento, a gente nunca passou por uma perseguição, a gente nunca foi, ou você nega Jesus, a gente vê a história da igreja, né? Tanto é que eu recomendei para os irmãos lerem o livro dos mártires, e lá conta a história dos mártires da igreja, e um deles era Policarpo de Esmirna, que era bispo de Esmirna, ele viveu no século II, ele foi discípulo do apóstolo João, ele estava com 85 anos, e para resumir, disseram para ele, olha, se você negar Jesus, a gente te libera. E ele disse, como que eu posso negar alguém que só me fez bem? E ele morreu, foi queimado, né, morto por amor a Cristo. E muitos outros cristãos, né? Então a gente não tem ideia, não tem noção. Então é nesse contexto que Paulo diz, olha, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então o que Paulo quer dizer aqui, irmãos, é que para a gente passar por momentos difíceis, por situações difíceis, circunstâncias adversas, a gente precisa da força de Deus, da força do Senhor Jesus e da graça do Senhor Jesus. Porque sem a graça a gente não consegue. E aqui vai uma aplicação também. Sem a graça de Deus, irmãos, nós não somos nada. E a gente muitas vezes acha que não é a minha força, é a minha inteligência, é a minha capacidade. Lembra do que Deus disse lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, 18? Anota essa passagem para você depois ler na sua casa. Lá Deus diz assim, e não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então, é Deus que nos capacita, irmãos, para enfrentarmos as lutas, para passarmos pelas provações, para passarmos por situações difíceis, por circunstâncias adversas. Então é por isso que Paulo diz para Timóteo, olha, se apega em Deus. É a ideia aqui, irmãos, de agarrar mesmo, como a gente diz hoje, a unhas e dentes. Fecha com Deus. Se apegue com Deus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica é a ideia de força. Na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, para cada prova, para cada tribulação, para cada luta, conte sempre com a graça de Deus. A graça de Deus nunca vai te desamparar. O mesmo Deus que deu graça para Paulo quando ele orou 3 vezes e disse, Senhor, tira de mim esse espinho. A resposta do Senhor para Paulo foi, a minha
minha graça te basta. Então fortifica-te, Timóteo, na graça do Senhor. Você está passando aí, a igreja do Senhor está passando por um período de perseguição, cristãos estão sendo decapitados, estão sendo queimados vivos, estão sendo devorados por cães selvagens, mas fortifica-te na graça, porque sem a graça de Deus, Timóteo, sem a graça de Deus, você está condenado ao fracasso. O que seria de mim, irmãos? O que seria de você se não fosse a graça de Deus? É a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que ela que nos mantém firmes na presença do Senhor. Então a primeira coisa que Paulo diz para Timóteo aqui no capítulo 2, fortifica-te na graça. Por quê? Uma debandada geral, perseguição, infiltração de falsos profetas. Timóteo era tímido, era jovem, era doente. Então, Timóteo, para você vencer tudo isso, fortifica-te na graça. Segundo, quero chamar a sua atenção agora para o versículo 2. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Irmãos, algumas coisas que a gente tem que dizer aqui. Primeira coisa, Paulo diz no versículo 2, participa dos meus sofrimentos. Que sofrimentos que Paulo passou, irmãos? Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Antioquia, em Listra. O currículo de Paulo, irmãos, ele foi expulso de Antioquia, melhor dizendo, foi apedrejado em Listra, foi preso e açoitado em Filipos, foi expulso de Tessalônica, expulso de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, lutou com feras em Éfeso. Então, o currículo desse homem era muito grande. Foi acusado injustamente em Jerusalém, ficou preso em Cesareia Marítima, depois sofreu um naufrágio, foi picado por uma cobra, ou mordido por uma cobra na ilha de Malta, ficou 2 anos preso em Roma, na sua primeira prisão, e depois foi preso e decapitado, segundo a tradição, segundo a tradição da igreja, no ano 67. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Não se envergonhe de mim, porque ser cristão nessa época, irmãos, era ser inimigo do Estado, era ser... o cristianismo era uma religião clandestina, não tinha permissão do Império Romano, porque o Império Romano, quando eles conquistaram a Grécia, eles passaram a ter tolerância com o judaísmo e com as religiões, porque já eram religiões que existiam. Agora, o cristianismo não era uma religião nova, e eles não toleravam religião nova. Até o ano 60, até o ano 64, eles eram perseguidos somente pelos judeus, os cristãos. Aí, a partir do ano 64, com o incêndio de Roma, aí eles passam a ser perseguidos pelos romanos. Até o ano 64, na cabeça dos romanos, o cristianismo era uma seita, era uma ramificação do judaísmo. Então, eles toleravam. Mas aí agora descobrem que o cristianismo é uma religião e não é uma religião que tem a permissão do Estado. E naquela época você podia ter a sua religião. Era um mundo politeísta. E eles toleravam o judaísmo, que é uma religião monoteísta, porque já era uma religião que existia. E agora com os cristãos, nós não toleramos. Então você poderia adorar o Deus
Deus sol, Deus lua, Deus água, Deus da natureza, mas tinha que adorar o imperador. O imperador era uma divindade. E os cristãos não faziam isso, então eles eram acusados de ateísmo. Então, é nesse contexto que Paulo fala para Timóteo, não sofra comigo. É nesse contexto que ele diz, eu estou explicando o versículo 3 já, né? Eu pulei o 2, né? Eu estou vendo aqui, mas ok, então é o 3, depois a gente volta para o 2, tá? A ordem, eu olhei aqui e falei assim, mas espera aí, agora que eu vi que era o 3. Mas então vou explicar o 3, tá? A ordem não altera o fator, depois eu volto para o 2. Ok? Eu falei o 2 e li o 3. Não, li o 2 e expliquei o 3, não foi? Então vamos para o 3 então, depois a gente volta para o 2. Então é isso que Paulo está falando para Timóteo aqui. Sofre comigo, Timóteo. Não me abandone. Por que ele fala isso para Timóteo? Porque Timóteo presenciou quase tudo isso aqui. Timóteo estava com ele quando ele foi perseguido em Damasco, não. Quando ele foi rejeitado em Jerusalém, não. Quando ele foi esquecido em Tarso, não. Mas quando ele foi expulso de Antioquia, Timóteo estava. Quando ele foi apedrejado em Listra, que era a cidade de Timóteo, ele estava. Então, Timóteo presenciou tudo aqui a partir de Antioquia da Síria. Quando ele foi preso em Filipos, Timóteo provavelmente ele não estava, só estava Paulo e Silas, mas ele tinha conhecimento. Então, Timóteo sabia de tudo que Paulo tinha passado. Então, ou seja, Timóteo passou parte desse sofrimento com Paulo. Então, a ideia é que continua comigo. Você sempre esteve comigo. Ou seja, não abandone o evangelho. Não abandone o evangelho que eu prego. Então, essa é a ideia aqui, irmãos. Não tire o time de campo. Não abandone o barco. Não chute a toalha. Não desista. É isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Agora sim, vamos voltar para o versículo 2. Mensagem marcha ré, de trás para frente, ou de frente para trás. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Irmãos, o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui é que todo cristão ele tem a responsabilidade de ensinar o evangelho a outros. E é uma troca de bastão. Paulo está passando a tocha do evangelho para Timóteo. E Paulo diz, olha, passa, e o que de mim ouviste, ou seja, você aprendeu comigo, eu fui o seu mentor, o seu discipulador, o seu líder, o seu pastor. Agora o que você aprendeu de mim, ou seja, o conteúdo do evangelho, a mensagem do evangelho, agora você vai transmitir a outros. E ele dá aqui algumas qualificações. A homens fiéis, homens idôneos. Irmãos, o que Paulo está dizendo para Timóteo, olha, assim como eu recebi o evangelho de Jesus, assim como eu transmiti a você, agora você vai transmitir a outros, e esses outros vão transmitir a outros. Muitas vezes a gente acha que a responsabilidade de pregar o evangelho é só do pastor, é só dos obreiros, é só dos líderes. Mas, segundo a Bíblia, e a gente vê isso não só nessa passagem, mas em muitas outras passagens, é dever de todo cristão transmitir o evangelho. É você compartilhar a mensagem do evangelho. É você transmitir aquilo que você recebeu de alguém, de outrem. É a ideia de passar para frente. E nós precisamos preparar a nova geração. O tempo passa muito rápido. Eu me lembro que um dia desse, meu sogro estava pastoreando com 55 anos de idade, 56, hoje ele já está com 81 anos de idade, já jubilou. E ele passou para uma nova geração de pastores. Os filhos crescem muito rápido. Então nós precisamos passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que Deus está colocando sob
a nossa responsabilidade, porque se a nossa geração falhar, a próxima geração está comprometida. E eu já acho que a nossa geração está falhando. A gente muitas vezes tem tempo para tudo, e nós somos uma geração que a gente é a geração da correria, né? Que a gente não tem tempo para nada mais. E muitas vezes falta tempo de sentar com os filhos, discipular, ministrar para ele. Culto doméstico, acho que não existe mais, acho que está em extinção. É você sentar, orar com os filhos, conversar com os filhos, tirar dúvida com os filhos, dos filhos. Então, irmãos, a gente precisa resgatar isso. A gente precisa transmitir para outros o que nós recebemos. Então é isso que Paulo está falando para Timóteo. Olha, Timóteo, o que de mim você recebeu, você transmite a outros agora. E esses outros vão transmitir a outros. E esses outros a outros. E esses outros a outros. A gente não pode reter, irmãos. A gente não pode ser egoísta. Porque senão os falsos profetas, eles vão passar para frente. E você vê muitas denominações, eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. Eles estão passando o evangelho, sim, mas o verdadeiro evangelho, não o falso evangelho. O evangelho poluído, diluído, adulterado, distorcido, falsificado. E nós que conhecemos o verdadeiro evangelho, muitas vezes estamos de braço cruzado. Samuel até postou esses dias, né? Cadê aquela frase aí, Samuel? Deixa eu ver aqui no celular. Das redes sociais. Sabe qual que eu estou falando? Você postou hoje, ontem. Depois você traz aqui, por favor. Do pastor Fábio Batista. Você postou hoje ou ontem. Mas do poder das redes sociais. Porque a nossa geração, e a geração dos nossos filhos nem se falam, é a geração das redes sociais. E a gente posta tudo, mas muitas vezes a gente não posta nada, não compartilha nada referente ao evangelho. E Deus tem colocado no meu coração para usar as minhas redes sociais para propagar o verdadeiro evangelho e denunciar o falso evangelho. Achou a frase? Deixe-me ler, por favor. Obrigado. Esses dias, é um comentário do pastor Fábio Batista, um pastor amigo nosso lá de Londres. Esses dias ouvi alguém dizer que os cristãos perdem muito tempo nas redes sociais. Atualmente, as redes sociais são a melhor forma de divulgação, de divulgar informação. Portanto, segue a minha dica aos cristãos: encham as redes sociais de Jesus. Fale de Jesus. Eu vou ler de novo. Esses dias ouvi alguém dizer que os cristãos perdem muito tempo nas redes sociais. Atualmente, as redes sociais são a melhor forma de divulgar informação. Portanto, segue a minha dica aos cristãos: encham as redes sociais de Jesus. Não que seja errado você postar outros assuntos, outros temas. Está liberado, Samuel. Não precisa mais? Ok. É oferta, né? É meu mesmo celular. Então, irmãos, a ideia aqui é compartilhar o evangelho, é transmitir o evangelho, a mensagem de Cristo. E principalmente, lembra que Jesus falou? Primeiro Jerusalém, depois Samaria, depois os confins da terra. É uma questão de prioridade. Primeiro os da sua casa. Primeiro, ensina a palavra, anuncia a palavra, transmita a palavra para aqueles que estão ao seu redor. Jerusalém, depois Samaria e depois os confins da terra. Jerusalém, região da Judéia. Samaria, já saiu da Judéia. Gentios. E os confins da terra, o mundo, as nações. O que Jesus diz lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28 até o versículo 20. Ide por todo mundo, anunciar o evangelho e fazei discípulos. Esse é o papel da igreja.
Claro que o discípulo não vai ser seu, o discípulo é de Jesus. Irmãos, e a gente lançou um projeto aqui na igreja de discipulado, ou discipulado individual, discipulado coletivo, discipulado presencial, discipulado online. E a minha esposa, Suzy, está fazendo discipulado com as mulheres, aqui todas as terças-feiras, e a Simone também, das 19h30 até as 20h30, está discipulando a Rosa, né, online, chamada de vídeo. Irmão Wagner também está discipulando algumas pessoas, né, começou o discipulado também no seu grupo, vai começar? Lá é pelo aplicativo Zoom, né, eles vão começar, o Vanderlei também já começou, vai começar com a Franciele, com o Guilherme e com o Jean, vai começar. Irmãos, a gente não pode perder tempo. A gente não pode perder tempo. A gente tem que passar a tocha do Evangelho. Mas o Evangelho puro, simples, genuíno, à moda antiga. Porque se a gente não fizer o nosso papel, se a gente negligenciar, os falsos profetas fazem. E fazem bem feito. Apesar de estar ensinando o falso Evangelho, mas eles sabem fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Então a gente precisa. Poxa, eu tenho conteúdo, eu tenho a mensagem, eu tenho a mensagem certa. Por que não passar? Por que não compartilhar? Então a gente precisa compartilhar o Evangelho. A gente precisa transmitir a outros. A gente não pode ser egoísta. Ok? Vamos lá então? Agora sim, versículo 4. Agora aqui no versículo 4, 5 e 6... você vai ver Paulo, ele usando algumas figuras de linguagem, algumas metáforas. E Paulo era muito ligado, você vai ver em várias passagens bíblicas, Filipenses, Coríntios, Coríntios capítulo 9, Filipenses capítulo 3, e outras passagens também, Paulo usando a figura de um atleta. E é claro que ele tem em mente aqui os Jogos Olímpicos da Grécia e também os Jogos Istmicos de Corinto. Então ele usa esses exemplos e usa também o exemplo do mundo militar, porque naquela época o Império Romano conquistando o mundo, era comum as pessoas, né, as províncias que faziam parte do Império Romano, verem os soldados, as tropas, os pelotões, as companhias. E eu entendo bem essa linguagem porque sou filho de militar, então cresci dentro desse contexto, né? Então, isso era muito comum para Paulo e para aquelas pessoas daquela época, né? O Império conquistando o mundo, o Império Romano, e os Jogos Olímpicos da Grécia, os Jogos Istmicos de Corinto. Opa! É mistério, como diz o outro, né? Só para descontrair. E Paulo usa a figura também do lavrador, do agricultor. Ele faz essas analogias, ele usa essas metáforas, essas figuras de linguagem, para comparar o cristão. E é claro que Paulo está falando para Timóteo, mas se aplica a nós, a todos nós, porque é a palavra de Deus. E como eu disse domingo, a palavra de Deus é uma carta de pai para filho. Então a primeira figura que Paulo usa aqui, e nós temos vários militares aqui na igreja, é a figura do soldado. Olha o que ele diz aí no verso 4. Olha o que ele diz aí no versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E ele fala também no versículo 3, na parte B, né? Como soldado, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Irmãos, primeira coisa que Paulo diz aí, nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios dessa vida. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, Timóteo, você tem que ser focado. Um soldado, por exemplo, quando ele está no campo de batalha, né, ele tem que estar focado, ele não pode distrair. Já pensou? O policial trocando tiro com um bandido, e ele vai lá e começa e fica distraído. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida. Ou seja, você precisa
estar focado no que você faz. Não perca o foco. Nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual, irmãos. Somos soldados de Cristo. Vivemos num mundo hostil. Paulo fala sobre uma batalha espiritual lá em Éfeso, escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 6, a partir do versículo 10. Estamos numa guerra e muitas vezes estamos distraídos. Muitas vezes perdemos o foco. Então a primeira coisa que Paulo diz aqui, olha, nenhum soldado em serviço, ele se envolve com os negócios dessa vida. Ou seja, o soldado ele tem um foco. Ele está no campo de batalha, ele está na trincheira, na guerra ali. Ele tem que estar focado, sangue no zóio, o tempo todo. Porque você não sabe de onde vai vir um ataque. Pode vir da vanguarda, da retaguarda, pode vir da sua direita, da sua esquerda. Pode vir por um helicóptero, por um avião, por baixo, navio, submarino, enfim. Então a ideia aqui, fica ligado, antenado, olhos abertos, focado. E hoje em dia, irmãos, uma vez que estamos num campo de batalha, numa guerra espiritual, Satanás coloca muitas coisas diante dos nossos olhos para a gente perder o foco, para a gente se distrair. Então, eu sou um soldado, eu estou numa guerra, eu não posso. Eu tenho que manter o foco, eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar de olhos abertos. Eu não posso me distrair, eu tenho que manter o foco. Então, vida cristã é isso, irmãos. Isso se aplica aqui a todas as áreas da vida. Foco. Se você quer chegar em algum lugar, se você quer conquistar alguma coisa, foco. E vai surgir um monte de imprevisto, vai surgir um monte de coisas para te distrair. Um monte de empecilho. Aqui era perseguição, era sofrimento, era a infiltração dos falsos profetas. Então não perca o seu foco. Mantenha-se focado. É isso que eu quero. Eu tenho muitos objetivos, muitos sonhos, mas o meu foco maior, isso está muito claro na minha mente, no meu coração. Eu nasci para adorar a Deus. Nasci para servir a Deus, para servir o meu próximo e para ter prazeres legítimos. Isto é, prazeres que Deus aprova na sua palavra. Isso está bem fixo na minha mente, no meu coração. Tem um monte de sonhos, um monte de projetos. E você sabe que existe uma diferença de sonhos e projetos, né? Sonho é aquilo que não depende de você. Depende de alguém, ou Deus, ou pessoas. Eu sonho, por exemplo, em ser um milionário, até que dá, né? Depende de você, mas tem que fazer alguma coisa. Mas sonhe alguma coisa, pense em alguma coisa impossível aí que você está sonhando agora. Sonho seria algo impossível. Sonho seria algo a médio e a longo prazo. Projeto já é uma coisa que depende mais de você. É uma coisa que está dentro do seu campo, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, dentro daquilo que faz parte, né, do seu dia a dia. Né? Então, eu sempre fiz essa distinção de sonho e projeto. Sonho é algo que não depende de mim. É algo a médio, a longo prazo, mas eu estou sonhando com aquilo. É algo que é dentro do meu contexto, da minha realidade, é impossível, mas eu sonho com aquilo. E projeto já é algo que depende um pouco da minha habilidade, da minha capacidade, da minha técnica. Seria essa a ideia. Mas a gente tem que manter focado. Para tudo é foco. Foco. Sem foco você não vai chegar em lugar nenhum. Sem foco você não vai conquistar nada. Apesar de ter muitos sonhos, de ter projetos, apesar de querer muitas coisas, e eu sei que Deus não vai me dar tudo o que eu quero, Ele vai me dar o que eu preciso, porque Deus conhece a estrutura, a capacidade de cada pessoa, mas isso está bem fixo na minha mente, no meu coração. Eu sempre falo, Suzy, eu nasci para adorar a Deus, nasci para servir a Deus, nasci para servir o meu próximo e nasci para ter prazeres legítimos. E essa é a finalidade, esse é o objetivo do cristão. Você nasceu para o louvor da glória de Deus,
nasceu para servir a Deus e o seu próximo, nasceu para ter prazeres legítimos, né? Você vê isso, eu leio Provérbios todos os dias, você vai ver Salomão falando várias vezes para desfrutar da vida, de prazeres legítimos, né? Prazeres que a palavra de Deus aprova, que tem o carimbo de Deus. Então, irmãos, foco, tudo na vida é foco. Outra coisa que Paulo fala aqui, sobre essa questão do soldado ainda, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o convocou, aquele que o chamou. E a gente foi chamado por Deus. Então, o objetivo do soldado é fazer a vontade do comandante, né, do chefe lá da tropa, do comandante. Então, irmãos, nós como cristãos somos soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo. E o nosso objetivo tem que ser sempre satisfazer o nosso comandante. É aquilo que Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou um soldado de Cristo. Está aqui o Ricardo, que é policial, ele tem a vontade, o desejo dele, mas quando ele sai, tem lá um comandante, seja um tenente, um sargento, um capitão. E se o capitão ou o tenente, sargento te dá uma ordem legal, moral, ele é obrigado a cumprir, mesmo que ele tenha uma outra vontade. Agora, se o sargento, o tenente, o capitão, o major, tenente, der a ele uma ordem ilegal, e tem uma máxima no mundo militar, ordem legal, ordem absurda não se cumpre, correto? Mas o nosso Deus, ele nunca vai nos dar uma ordem legal, nunca vai nos dar uma ordem absurda, ele nunca vai pedir algo que vá contrário à sua palavra. Então, como soldados que somos de Cristo, devemos viver para satisfazer o nosso comandante. Aí eu me lembro daquele hino antigo, né? O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Ele é o nosso general, irmãos. Nenhum inimigo nos resistirá. Ele é o nosso general, o nosso comandante. Então, como cristãos que somos, como soldados que somos de Cristo, e Paulo usa essa figura de linguagem, essa metáfora, essa analogia aqui, dizendo, comparando Timóteo como um soldado, isso se aplica a nós. Nós somos soldados de Cristo e devemos viver para satisfazer, ou seja, para fazer a vontade do nosso comandante. É o que Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a minha vontade, é o meu desejo. Deus, está em harmonia? Está em concordância com a tua vontade? Não. Então, eu abro mão. Porque não dá para lutar contra Deus, né? Todos que tentaram lutar contra Deus se deram mal. A gente vê Jonas, tentou lutar contra Deus, deu com os burros na água. A outra metáfora aqui é o versículo 5. Paulo agora usa a figura do atleta. Olha o que ele diz no versículo 5. Igualmente, é a ideia de, ou seja, do mesmo jeito, da mesma analogia, porém agora não do soldado mais, mas do atleta. Ele diz, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Irmãos, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Eu também cresci nesse contexto de futebol, né? Contexto de atleta, e a gente sabe que o atleta ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser uma pessoa que cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, descanso, ele tem que descansar, tem que dormir bem, de 6 a 8 horas, ele tem que fazer exercícios físicos, ele tem que ter uma alimentação balanceada. E na época que eu jogava, né, tinha, até hoje no mundo do futebol, né, o Denilson também sabe disso, tem a linguagem jogador e atleta. Por exemplo, uma vez o Romário deu uma entrevista e falou assim, eu não sou atleta, eu sou jogador. Porque ele não cumpria nada disso. Aí você pega o exemplo do Cristiano Ronaldo, o cara está com quase, 400, 500 anos, está com 36, 37, 38 por aí, e o cara bota moleque de 20 anos no bolso. Porque ele é um atleta, ele tem horário para dormir, para acordar, dieta balanceada. É assim, se deixar faz, o hobby dele é fazer abdominal.
Se deixar, ele faz 300, 400 abdominais por dia. O hobby dele é treinar. O hobby dele é ter uma alimentação balanceada, dorme bem. Então é isso que Paulo está dizendo, vocês são atletas de Cristo e tem que lutar conforme as regras. Não quebre as regras do jogo. Lembra daquele cara em 1982 que venceu a corrida lá de 100, 200 metros? Ben Johnson. Mas ele quebrou as regras do jogo. Ele foi punido, teve que devolver a medalha, né? Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que a gente deve lutar. Nós somos atletas de Cristo, somos soldados de Cristo e também atletas de Cristo. Então, precisamos ter uma vida disciplinada, disciplina espiritual, disciplina na oração, na leitura bíblica, é ter autocontrole. Essa é a ideia aqui, no sentido geral, né? Não podemos quebrar as regras. No nosso caso aqui, um dos pilares da reforma protestante, sola a Escritura, ou seja, somente a Bíblia. A Bíblia é o manual do cristão, é a constituição da igreja. Então, não quebre as regras. E aqui estão as regras de Deus. Aqui estão as regras do jogo. Estamos num jogo, né? É claro que a diferença é que a gente já venceu pelos méritos de Cristo. A diferença é que a gente já entra no campo de batalha sabendo que somos vencedores, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E não existe essa questão de Deus e o diabo estão lutando para ver quem vai vencer. Jesus já o venceu na cruz do Calvário. Jesus, ele é Deus. Ele não perde tempo com o diabo, né? Ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor, ele está acima de tudo e todos. E o diabo não faz nada sem a permissão de Deus. O diabo não faz nada sem a autorização de Deus. O diabo tem poder, sim, mas poder limitado. O nosso Deus, ele tem poder ilimitado. Então não existe essa questão de Jesus e o diabo lutando. Jesus já o venceu, já o destronou. E ponto final. E nós somos vencedores pelos méritos de Cristo. A ideia aqui não é a ideia de você, é a ideia de um atleta, de você tem que seguir os exemplos de um atleta. Disciplinado, perseverante, determinado. Essa é a ideia, não quebrar as regras. Não é a ideia de, será que eu vou vencer? Porque vamos pensar num atleta que entra no estádio. Ele pode perder ou pode ganhar. Não é essa a ideia de Paulo aqui. A gente já entra no estádio sabendo que nós já vencemos pelos méritos de Cristo. Amém? A ideia aqui é a ideia de que você tem que seguir o exemplo de um atleta. Veja um atleta e siga o exemplo positivo dele. De disciplina, de alguém que tem uma alimentação balanceada, de alguém que respeita as regras do jogo, de alguém que segue o manual, a cartilha, como a gente dizia antigamente. E aqui está a cartilha do crente, né? Uma analogia, né? Aqui está o manual da igreja, aqui está a constituição da igreja, que é a Bíblia Sagrada. Ok? E para concluir, versículo 6, Paulo conclui aqui com a última metáfora, a última figura de linguagem. Ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O que ele está dizendo aqui? Eu também cresci nessa questão, minha cidade é uma cidade de café, alguns irmãos já foram lá. Então, o agricultor, o lavrador, primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que preparar a terra, ele tem que cultivar a terra. Segunda coisa, ele tem que plantar, ele tem que lançar a semente. Terceira coisa, ele tem que regar. Quarta coisa, ele tem que cuidar da plantação, porque tem pragas. Por isso que tem que jogar aquele trem lá, o agrotóxico, é isso mesmo? É, né? Então tem pragas. E ser lavrador, irmãos, dependendo do que você plantar, vai demorar. Se você plantar pé de alface, me parece que é 30 dias só, né? Mas se você plantar um pé de manga, me parece que é 7 anos. Se plantar, tem árvores aí centenárias, que só vão surgir depois de 20, 30 anos. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Seja paciente, seja perseverante. Então, irmãos, que possamos seguir o exemplo também do lavrador. Exemplo de paciência e de perseverança. Seja paciente.
Deus está nos comparando aqui, fazendo uma analogia do lavrador. E Paulo diz para Timóteo, seja como lavrador, seja como soldado, seja como atleta, mas seja como lavrador também. Lavrador tem que ter paciência e tem que ser perseverante, sem falar que tem os revés, né? O que seria um revés? De repente vem lá uma chuva e pode, dependendo da intensidade, da força da chuva, pode destruir parte da plantação, praga, seca. Então tem que contar com as situações, as circunstâncias adversas também. Mas a ideia aqui é a ideia de ser perseverante e paciente. E por fim, versículo 10, versículo 7, Paulo diz, considera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ou seja, coloque em prática o que eu acabei de falar para você aqui, e você vai entender, o Senhor vai te fazer entender. Ou seja, estuda a vida de um soldado, estuda a vida de um atleta, estuda a vida de um agricultor. Aí você vai entender o que Deus está falando para você. O que Deus está te mostrando. Então é isso que Paulo conclui no versículo 7. Ou seja, observa tudo aquilo que eu estou te ensinando. Reflete nele, pensa, medita e coloca em prática. Então saia daqui hoje com essa mentalidade. Você é um soldado de Cristo, estamos numa batalha, numa guerra espiritual, não perca o foco, não se distraia. Muitos perderam o foco aí, caíram na pandemia, se distraíram. Você é um atleta de Cristo e você é um lavrador. Você é um agricultor. Seja paciente e perseverante. Seja disciplinado como atleta, isso em todas as áreas da sua vida. Seja focado como um soldado e seja perseverante e paciente como um lavrador. Amém? Disciplinado como um soldado, focado, melhor dizendo, como um soldado, focado como um soldado, não se distraia, disciplinado como um atleta e perseverante e paciente como um lavrador. E considera tudo isso e coloca em prática. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Domingo, 10h30 da manhã, nosso culto. Estaremos aqui, se o Senhor Deus permitir. E domingo também, 19h30, estaremos aqui, se o Senhor Deus permitir. Ok? Evangelista Paulo, por favor, esteja orando, finalizando e dando a bênção apostólica. Muito obrigado a você que participou conosco até agora, através do Facebook ou do YouTube. Que o Senhor Deus te abençoe. E muito obrigado aos irmãos que aqui vieram. Deus abençoe a todos. Graça e paz, igreja. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por toda a palavra que nós aprendemos nessa noite, por este conteúdo forte. Entendemos que temos que ser perseverantes, Pai. Ajuda-nos nessa caminhada e que consigamos passar à frente tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa o teu povo ao retorno para sua casa. Abençoa aquele que está nos assistindo através do Facebook ou YouTube. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que nessa noite o Senhor continue trabalhando em nossos corações, na nossa mente, para que possamos dar fruto no tempo certo, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, todos digam amém. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe.